Irmãos, essa manhã nós vamos estar trazendo uma palavra. Se você precisa de, if you need assistance with the translation, just raise your hand and we can assist you, ok? Nós viemos desde o início do mês de março falando no que nós chamamos a estrada até a ressurreição. Domingo que vem vai ser o culto de Páscoa. É o culto onde nós vamos celebrar a ressurreição. Jesus entregou a sua vida na sexta-feira. Hoje é conhecido como o Domingo de Ramos. Nós não celebramos a Semana Santa como a Igreja Católica faz. Mas hoje seria o Domingo de Ramos e nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. Nós levamos desde o início do mês de março falando e nos preparando para a Páscoa. Pregações relacionadas a isso. Vocês lembram que no começo nós estivemos sentados ali aos pés da cruz, olhando os últimos momentos de Jesus. Logo nós começamos a mover nas últimas horas de Jesus. Semana passada nós começamos falando a respeito de Isaías 53, onde a palavra do Senhor nos mostra um Deus que revelou o seu plano 700 anos antes. Ele revelou o seu projeto para a humanidade, o projeto de salvação. Nesta manhã, irmãos, eu havia preparado mais uma pregação em cima de Isaías 53, mas o Espírito Santo mudou nas últimas, vou dizer desde ontem, a pregação para esta manhã, e desde a hora que eu cheguei aqui eu estava ainda em dúvida. Então, se você quiser escutar a pregação de Isaías 53, você está convidado para ir à Norte essa noite. Se você quiser saber do que nós vamos estar falando essa noite, você pode ir ali junto com a gente. Mas nesta manhã, ainda que é uma mensagem um pouco diferente, ela está relacionada com a Páscoa. Ela está relacionada com esse momento que nós estamos vivendo. A Páscoa, meus irmãos, é um momento onde nós somos chamados a parar um pouco tudo e reflexionar a respeito do que realmente a salvação significa para nós. Eu acho que, de acordo com o que nós estamos falando, tanto nos estudos bíblicos, nos estudos semanais, nas pregações, que esse é o quarto final de semana que nós já estamos falando? É o quarto final de semana, na verdade, vai ser a 8ª pregação que nós estamos falando a respeito da salvação, a respeito do que o Senhor fez por nós. Esse momento é o momento da onde nós devemos parar e olhar o que Jesus significa realmente para nós. Qual é a posição dele em nossas vidas? Qual é o lugar que ele tem nas nossas vidas? Vocês lembram quando nós estivemos falando a respeito do tempo, de remir o tempo? Falamos que vivemos numa sociedade, numa cultura onde é tudo para já, onde é tudo quanto mais, melhor. Verdade? Que quanto mais ocupado você está, significa que mais importante você é, parece. Quanto mais você conquista, mais você deve de ter. Mas nesta manhã eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 e versículo 1. Aqueles que têm um pouco de conhecimento, de repente você nasceu num lar evangélico, você cresceu num lar evangélico, de repente você nunca chegou a ter um pleno conhecimento de Cristo, você nunca tentou, ou talvez sim, ter um relacionamento mais profundo com Ele. Até você mesmo, que leva anos dentro da igreja, você leva anos dentro desse processo. Você não sente muitas vezes que você está estagnado, espiritualmente falando? Você não sente que você está como o cego no caminho, sentado à beira do caminho, esperando que Jesus passe e faça algo por você? Que Ele pare, que Ele olhe para você?
Ou quem sabe você não se sente como talvez Zaqueu. Você se esforça até para subir naquela árvore. Você até se esforça de estar lá em cima. Mas desde lá, você está na esperança de que Jesus passe e Ele chame a tua atenção. Você não sente muitas vezes que você não está tendo um crescimento, você não está tendo um relacionamento? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e verso 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a cercar-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos cerca, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Gostaria de ler também na Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações nesta manhã. Eu venho te pedir, Espírito Santo, que fale conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Que não seja apenas palavras minhas saindo pela minha boca, mas que sejam a tua palavra, Senhor Deus, tocando em nossos corações. Usa-me, ó Deus, somente como instrumento aqui neste lugar. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém? Irmão, se você reparou, não é pastor novo não, eu só fiz a barba, tá? De repente a pessoa está olhando, é esse mesmo, é eu, continua eu. Sou eu aqui ainda. Pastor de jovens, ele. Amém, irmãos? Se você quiser saber a razão, pergunta para mim depois. Hebreus capítulo 12, versículo 1, do verso 1 ao 2, como nós lemos. O autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é um autor desconhecido, muitos atribuem o livro de Hebreus a Paulo. Ele começa esse capítulo dizendo para nós: livremo-nos, pois, de tudo o que nos atrapalha. Nós somos acostumados a colocar muitas vezes coisas que nos atrapalham como pecado. Tudo aquilo que me atrapalha é pecado. O que é interessante é que o escritor, ele já dá por certo, ele assume que nós estamos sobrecarregados. Você já notou isso? Ele já dá por certo que nós estamos sobrecarregados. Parece que ele sabe a nossa vida hoje em dia. Ele vivia num tempo totalmente diferente do nosso. Mas é incrível como que você lê a palavra e tu diz assim: uau, parece que ele está falando para mim. Porque ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Ele não começa dizendo assim: olha, se você tiver algo que te atrapalha. Não, ele dá por certo. Ele assume que nós estamos sobrecarregados. Jesus diz, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, ele diz assim: porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Viver, irmãos, e eu não vou pregar de novo a respeito do nosso tempo, não quero, você vai ver isso. Quando nós vivemos com coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, nós devemos começar a liberar esse tipo de coisa. Vocês lembram da história de Marta? Quem lembra da história de Marta? 3 pessoas. Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas capítulo 10 e versículo 41 a 42. Lá está essa história. Marta, Jesus chega na casa deles. E Marta está o quê? Ocupada. Está ocupada. É errado o que Marta está fazendo? Alguém pode achar um erro em Marta? Esquece o lado cristão, irmãos. Esquece o lado cristão. Ela está fazendo algo de errado? Marta não está fazendo nada de errado. Marta está ocupada, preocupada com as tarefas. Ela quer que todos os convidados que estejam ali sejam bem atendidos. Ela não está fazendo nada de mal. Sexta-feira, para quem não foi, lá na casa do Renato e da Paty. Hã? Só trabalho. Mudar. Sexta-feira, se você não foi, ali na casa do Renato e da Paty,
Eu lembro que eu estava sentado lá no sofá e de onde eu estava eu via a Pati. Eu sei que a Pati estava ouvindo a palavra, mas eu lembrei de Marta, ela preocupada em fazer tudo, deixar tudo pronto para a hora que acabasse a reunião, a gente pudesse ter o nosso momento de comunhão. Ela estava fazendo algo de errado? Não, de maneira alguma. Quantos daqui que fazem parte do small group não acontece isso? Enquanto o small group está rolando, você é o único que não desfruta do small group, para dizer bem a verdade. É ou não é? Você está preocupado com criança, está preocupado com a comida, você botou um negócio lá no fogo, lá que você quer servir quentinho, você quer atender bem as pessoas, não tem nada de errado com isso. Aqui que está o perigo. O peso versus o pecado. O escritor de Hebreus continua dizendo assim: livremo-nos, pois, de tudo o que nos atrapalha e o pecado que tão facilmente nos enreda. Sabe qual que é a diferença entre o pecado e o peso? A diferença entre o pecado e o peso é que um dificulta a tua caminhada e o outro, ele te enreda. E nós sempre colocamos atenção em cima do pecado, mas não olhamos para aquilo que nos dificulta a nossa caminhada. Irmãos, muitos daqui eu creio que fazem escalada, fazem caminhada, hikes e corridas e tudo mais. Quem gosta disso sabe. Uma coisa é você correr sem nada, sem equipamento. Outra coisa é você correr com equipamento. É ou não é? No trabalho meu, às vezes eu estou fora treinando, só com roupa de esporte, vai tranquilo. Mas na hora que eu meto 25 pounds do meu veste, mas eu preciso dela outra, meu colete e meu equipamento, que são quase 30 pounds, já dificulta o negócio. Ainda mais se eu tenho que subir uma escada. É diferente. O peso é o problema. O que é que você está carregando? O que é que você está carregando sobre você que o Senhor não quer que você carregue? Esse peso são as ocupações do nosso dia. Esse peso é algo que você está levando sobre você, sendo que o Senhor disse que nós não devemos de levar isso. O que Ele diz? Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Mas para você poder colocar o jugo do Senhor sobre você, um dia eu vou pregar a respeito do jugo para você. Precisa ter espaço para esse jugo. O peso são aquelas coisas que estão tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Eclesiastes capítulo 4 versículo 6 diz assim, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Deus nos chama nesta manhã para a gente começar a tirar essa carga, tirar esse peso de nós e começarmos a andar na liberdade em Cristo. Primeira de Coríntios capítulo 6 versículo 12. Existe um versículo que a gente usa para muitas coisas, e eu creio que ele vai encaixar perfeitamente no que nós estamos falando nesta manhã. Muitas vezes nós falamos assim, mas isso aqui não é errado, mas isso aqui não está mal, não tem problema nisso, no que eu estou fazendo. Voltamos a lembrar de Marta uma vez mais, ou de Cris. Voltamos a lembrar novamente, não existe nada de errado. O problema não está no que você está fazendo, o problema é o tempo ou o lugar que isso está ocupando na tua vida. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12 diz assim: tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas agora isso te convém? Te convém fazer essas coisas? O porquê que você está fazendo determinadas coisas? O porquê que você está permitindo que determinadas coisas tomem o lugar que não é teu, que é de Cristo? Irmãos, a motivação. Eu aprendi muito cedo a respeito da motivação. O porquê que nós fazemos as coisas. Você já parou muitas vezes
Não responda, não precisa levantar tua mão, mas eu quero que você responda para você. Quantas vezes você parou e perguntou para você mesmo: por que eu quero fazer isso? Por que eu necessito isso? Qual a razão que eu preciso disso? Por que você deseja tanto algo? E eu vou mais além, porque muitas pessoas dizem assim: tudo isso é relacionado à nossa vida. Não, inclusive no relacionamento com Deus, porque a palavra do Senhor diz assim: não sejam demasiado santos, não sejam demasiado justos. A própria palavra do Senhor diz. Até mesmo a presença de Deus. Por que você quer? Qual a razão legítima que você quer a presença de Deus? É porque você tem medo de ir para o inferno? É porque você quer ser usado por Deus e encontrar reconhecimento das pessoas? Ou realmente você quer ser um instrumento de Deus? Porque um dia, irmãos, a palavra do Senhor diz que um dia nós vamos comparecer perante Deus, e todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos, um dia elas vão passar pelo fogo, e somente vão ficar aquelas obras que a palavra do Senhor diz que elas são de ouro. Você sabe o que a palavra do Senhor está querendo dizer ali? Está falando a respeito de motivação. O porquê que você fez. Salmo 139, 23 e 24. É lá no final dele. A palavra do Senhor diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso, meus irmãos, é simplesmente um exame de Deus. Nós estamos pedindo para Deus e dizendo para Ele: Senhor, sonda o mais profundo do meu coração e vê, Senhor, se existe algo mal em mim. Mas o escritor, ele não para por aí. Ele vai um pouco mais além. Aí ele diz assim: primeiro ele diz para a gente deixar toda essa carga de lado, deixar o peso do pecado, deixar o peso e o pecado, deixar toda a carga. E aí ele segue dizendo: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora você pode responder: quem daqui gosta de correr? Duas pessoas. Quem corre? Porque de correr é uma coisa e gostar é outra. Eu corro e não gosto. Agora aumentou para 5 pessoas. Eu gosto da igreja, está assim, ó, atleta. O pessoal gosta. Mas enfim, irmãos, quando você começa a correr, existe uma situação. Você pode correr de duas formas. Você pode correr de várias, mas vamos falar de duas formas nessa manhã. Ou você corre lento e constante, ou você começa a dar piques e morre, dá piques e morre. Eu não sei se eu já contei aqui esse exemplo, mas quando eu estava fazendo meus testes lá no Brasil para a Força Aérea, então nós éramos um grupo de 90 pessoas e nós fomos fazer a corrida. Era um quilômetro, não era uma milha, era 1 quilômetro. E nós tínhamos um prazo. Quando a gente saiu, teve um dos nossos colegas, esse moleque saiu disparado, gente. A gente não tinha chegado nem na metade da primeira volta, ele já estava começando a dar uma segunda em cima, tipo, dando a outra volta em cima de nós. E a gente continuou correndo. Quando a gente estava completando a primeira volta, ele já estava quase que chegando para começar a terceira. Mas daí algo aconteceu. O moleque apagou. Desligou total. O moleque desmaiou, gente. Desmaiou. Aí a gente continuou correndo. O pessoal falou: não, você pode continuar correndo que a gente atende ele aqui. Ele chegou e deu todo o gás que ele tinha. Mas ele esqueceu que não era uma corrida de sprint, era uma corrida de resistência. A corrida que nós vamos correr aqui com Cristo, essa corrida que o escritor de Hebreus está falando, é uma corrida de resistência. Nós vamos chegar todos juntos lá. O vencedor é aquele que chega. O vencedor não é aquele que chega primeiro, porque nós vamos chegar junto. O vencedor é o que consegue chegar. Só que daí,
O que acontece? Se você está cheio do teu peso, se você está com toda essa carga que você tem, que volta a falar, não é pecado, são coisas que você está fazendo e que está tudo bem, mas elas têm ocupado o espaço de Deus na tua vida. Se você está com tudo isso, pode acontecer que você não chegue. Por isso tem muitas pessoas que desistem do caminho. Por isso tem pessoas que não conseguem chegar até lá, porque estão cansadas. Gálatas capítulo 5, versículo 7, apóstolo Paulo, agora é ele, falando assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Paulo está falando que eles estavam correndo e por alguma razão eles pararam de correr, eles pararam de seguir a verdade. Será que isso não está acontecendo com as nossas vidas hoje? Será que nós não estamos nos contentando simplesmente com pequenos copinhos d'água nos domingos, ou uma vez por mês, porque é coisa que é muito prática? E não estou falando só aqui. Existe uma cultura hoje, parece que no meio do cristão, uma cultura silenciosa, que ninguém fala, mas é o que acontece, é que assim, se você foi uma vez, eu cumpri minha cota. Fui duas, uau, esse mês eu estou santo. Porque se eu for a terceira vez, eu vou ser arrebatado, nem vou. Agora, se eu vou no encontro da sexta-feira, eu não preciso no domingo. Essa semana eu vou no encontro da sexta-feira, no small group. Mas daí na outra semana, porque é Santa Ceia, eu vou na igreja. Existe essa cultura silenciosa, irmãos. O que nós devemos, a palavra do Senhor diz que o céu, ele é por força e por esforço. O que nós devemos de parar é de esperar que as coisas aconteçam de forma mágica. Não é porque nosso Deus, ele é todo poderoso e faz as coisas dessa forma, que nós devemos de ficar esperando por isso. Você está cansado? Você está cansado da vida que você está levando? Você está cansado das situações onde você está levando agora mesmo? Talvez você está cansado porque está levando uma carga que você não deveria. O Senhor não falou para você levar essa carga. Alguma coisa aconteceu aqui com os Gálatas. Alguma coisa aconteceu que diz assim: vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo muito bem, mas por alguma razão, vocês pararam de seguir a verdade. Isaías capítulo 40 e versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por quê? Porque você está em Cristo. Eu não estou dizendo para você chutar o pau da barraca e não fazer mais nada, não é isso. Eu estou falando para você olhar o que é que está tomando o lugar de Deus hoje. Por favor, não quero te expor nesta manhã, então não levante a tua mão. Qual foi a última vez que você consagrou a tua vida ao Senhor? Qual foi a última vez que você tirou um momento de consagração? Tu diz assim, ó, vou jejuar. Ah, pastor, mas eu não posso, me dá dor de cabeça. E quem falou que jejuar é só relacionado à comida? A palavra de jejum, o original dela, vem relacionado com a abstinência de algo, não precisa ser necessariamente comida somente. Irmãos, qual foi a última vez que você gastou, já vou dizer assim, gastou tempo na presença de Deus, buscando a face dEle? Quando foi que isso aconteceu? Agora eu vou um pouco mais além. Quando foi a última vez que você sentiu o desejo de Deus? Qual foi o momento onde você sentiu sede da presença do Pai? Mas aí você está cansado, aí você está esgotado, está fadigado, e o que você faz? Você procura o descanso onde não é, o lugar onde não pertence. E aí o escritor, ele termina o versículo dizendo assim: fixando os olhos em Cristo, no autor e consumador da nossa fé. Eu gosto tanto dessa parte, quando ele diz autor e consumador da nossa fé. Aonde estão os teus olhos? Aonde está a tua mente? Aonde está o teu coração? João, ele descreve essa parte como permanecer em Cristo. João capítulo 15, versículo 4 ou 5 diz assim: permaneçam em mim
e eu permanecerei em vocês. Mas eu gosto como Jesus termina. Ele diz assim: porque sem mim nada vocês podem fazer. Aí você está tentando fazer tudo na tua maneira, tudo do teu jeito. Você está tentando, como nós dizemos no Brasil, malhar em ferro frio. Será que nessa manhã nós podemos dizer de todo o nosso coração, não somente com a boca? Será que você pode, quando a gente fala de todo o nosso coração, eu não sei se eu contei que na igreja eu tinha um negócio com relação a isso, a abrir o coração, de todo o coração. Eu dizia, como é isso? Quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, quando dizia assim, abre o teu coração, a pessoa aqui na frente ministrando louvor dizia, abre o teu coração. Eu dizia, mas como? Eu não sei. Abrir o coração é quando você olha lá dentro e tu diz assim, ó, realmente eu desejo isso que eu vou falar agora. Salmo 27:4 diz assim, uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas o que eu falei no começo? Motivação, certo? Qual a motivação do salmista? Por que ele quer morar na casa do Senhor todos os dias? Para não pagar aluguel? Ele diz assim, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. É isso quando você fala de todo o teu coração. Quando você chega e tu diz assim, Deus, eu quero que a minha casa seja igual à casa de Josué. Não eu, o outro Josué. Onde ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí, você quer que a tua casa inteira sirva ao Senhor. Mas você tem servido a Ele? Você tem servido a Ele como Ele merece? Vamos começar por aqui. Você tem servido a Ele como você gostaria que a tua família servisse? Irmãos, e servir a Deus, eu não estou falando de fazer nada aqui dentro da igreja, não. Servir a Deus começa com um relacionamento lá na tua casa. Servir a Deus começa com os comportamentos teus lá fora, onde ninguém te vê. Servir a Deus começa nas prioridades tuas lá fora. Aqui é só o resultado, aqui é um culto, onde nós oferecemos adoração. E oferecer adoração, você lembra das ofertas do Antigo Testamento? Você lembra da oferta? O que era a oferta naquela época? Era o resultado do quê? De uma colheita. Era o resultado do crescimento do gado. Era o resultado de algo. Pensa nisso. Se a pessoa, e na oferta o que se dava? Dava o pior? Dava a sobra? Não, dava a primícia, certo? A pessoa esperava que tudo crescesse, então ele dava o melhor, porque ninguém vai gastar tempo plantando, ninguém vai gastar tempo lavrando a terra, ninguém vai gastar tempo atendendo o animal, cuidando para que nenhum fique doente, nenhum fique morto, nenhum morra, nenhum se machuque. Ninguém vai gastar tempo com isso se ele não quer realmente o resultado daquilo. Aí quando tudo aquilo acontecia, ele chegava e pegava o melhor daquilo e levava ao Senhor. Era da noite para o dia? Não. Era o resultado do quê? De um esforço. Vamos começar a ser intencionais com Deus. Vamos começar a ter um relacionamento intencional com Deus. Vamos começar a fazer as coisas intencionais para Ele. Vamos tirar o nosso tempo. Você lembra na história? Quando Maria chega, nós vamos falar isso hoje à noite também. Quando Maria chega, ela rompe ela quebra aquele vaso. O vaso que era... Salvo que essa mulher tenha trabalhado 1 ano de graça e não gastou nada e guardou todo o dinheiro, mas se ela guardou, ela tinha uma razão. Provavelmente era a economia de uma vida que estava ali. Ela chega e quebra aquilo aos pés do Senhor. Ela oferece a Deus o melhor que ela tem. Te dar 3 tasks nessa semana.
Primeiro, identifique um peso. Identifique algo que está pesando sobre a tua carga agora mesmo, sobre a tua vida. Algo que está tomando o lugar que corresponde a Deus na tua vida. E como nós estamos começando aqui nessa semana, no que seria correspondente à Semana Santa, por isso que eu gostaria de, se você puder, eu gostaria de te animar, que todo mundo esteja lá, mas eu gostaria de te animar, porque nós vamos hoje falar um pouco a respeito desse caminho que Jesus faz nessa Semana Santa, do que é considerado Semana Santa. Eu gostaria de lançar um desafio para a nossa igreja hoje, e o mesmo desafio daqui eu vou lançar lá à noite. O primeiro, no caso nosso, vamos identificar o peso. Identifica aquilo que está pesando na tua vida hoje. O que é que te está tomando esse tempo? O que é que te está machucando? Uma vez que você faça isso, eu gostaria que você substituísse isso por jejum e por oração. E aqui é onde entra o desafio para a igreja. Eu gostaria de desafiar a igreja de nós, desde amanhã até o domingo que vem, no culto de Páscoa, que nós começássemos uma consagração dentro da nossa igreja. Irmãos, essa semana foi uma semana bastante complicada, bastante difícil para mim. Aconteceu algumas situações, mas eu só vou contar uma para vocês. Eu tive um sonho essa semana que me incomodou muito. Nesse sonho, eu estava vindo direção norte-sul, dirigindo meu carro, estava eu e minha esposa. E aí eu vejo uma chuva vindo em direção, como se fosse direção do Colorado Springs, ou seja, de norte-sul, de sul-norte. E eu vejo essa chuva, mas era uma chuva muito da boa. Eu olhei para aquela chuva e falei para minha esposa assim: Pã, olha que bênção essa chuva que está vindo. E aí eu continuo dirigindo em direção ao sul. E eu vejo essa chuva que ela vai chegando, vai chegando, vai chegando. E quando ela chega a Denver, essa chuva desvia em direção ao oeste e vai embora. E isso me incomodou muito. Porque eu sei que aquela chuva não era uma chuva ruim, era uma chuva boa. Era uma chuva que vinha da parte do Senhor. O Senhor, essa chuva que vem da parte do Senhor, ela vem para trazer bênção na nossa vida. Vem para trazer alegria, vem para trazer algo bom da sua presença sobre nós. Mas por alguma razão, e isso eu não estou falando aqui para New Generation, não. Não vou ser, nem ser a palavra, egoísta o suficiente, ou pensar que isso é só para nós, não. Não. Mas essa chuva, ela estava vindo, e por alguma razão ela desviou. E eu digo: Senhor, eu não quero isso para nós. E aí o Senhor me leva a falar de uma palavra dessa, nos chamando a atenção novamente, para dizer assim: ei, voltem-se para mim. Voltem-se para mim, olhem para mim. Por que nós estamos tão preocupados com coisas que vão ficar? O Senhor hoje, Ele fala para nós olharmos para a eternidade, para a gente se preocupar com a eternidade. Veja o que te está pesando. Substitua isso por jejum e oração. E coloca os teus olhos nele. Coloca os teus olhos nele, em Cristo, naquele que morreu por mim, naquele que morreu por você, aquele que é a razão pela qual nós podemos estar aqui hoje. Você pode ficar de pé? Uma coisa eu quero pedir ao Senhor, e essa eu vou buscar. Intenção do salmista. Ele diz: eu vou pedir, mas eu vou buscar. Quer que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que nessa casa, na presença dEle, eu possa contemplar a sua face. Pai Santo, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti uma vez mais, Senhor. Nós estamos aqui porque todos e cada um de nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. E por alguma razão, nós estamos levando um peso que não nos corresponde. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim
todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse peso que nós estamos sofrendo, esse peso que nós estamos sentindo, não é algo que o Senhor colocou sobre nós, porque o Senhor não quer colocar peso. Esse peso que nós estamos sentindo é algo que nós mesmos buscamos para nossas vidas. Mas da mesma maneira que você colocou essa carga sobre os teus ombros, você também pode tirar ela. Aleluia. Esse peso tem causado tristeza. Esse peso tem causado tantos problemas que estão refletindo até na tua vida, no teu corpo físico. Você está levando uma carga que ela não te corresponde. Uma vez mais o Senhor diz nesta manhã: toma sobre ti o meu jugo. Venha a mim se você está cansado, porque eu te aliviarei. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesta manhã. Em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face pedindo: Senhor, nos leva a este lugar de entrega, a este lugar de busca, a esse lugar de desejo mais de Ti, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a um lugar onde nós podemos contemplar a Tua face, desejar a Ti mais do que qualquer coisa neste mundo, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a um jardim secreto, a um lugar de descanso. Leva-nos, ó Deus, a um lugar recuperadas. Leva-nos, ó Deus, a um lugar aonde eu posso recuperar o meu sono. Leva-me, ó Deus, a um lugar aonde toda preocupação ela vai ser levada para outro lugar, porque eu vou estar na Tua presença, e a Tua presença ela está cheia de paz. Leva-me, ó Deus, deste lugar, um lugar aonde possa estar somente eu e Tu, Senhor. A um lugar onde eu possa começar a ter uma relação contigo. A um lugar, ó Deus, onde eu não vou me sentir julgado. A um lugar, ó Deus, onde as minhas palavras não vão ser julgadas. Leva-me, ó Deus, a um lugar onde eu possa falar tudo para Ti e eu não vou ser julgado por Ti. Leva-me, ó Deus, a este lugar onde eu não tenho medo de falar, porque se eu falo, inclusive para o meu esposo ou para a minha esposa, ela vai me julgar, não vai me entender. Leva-me, ó Deus, a este lugar onde eu possa beber de Ti, Senhor, e matar a sede da minha alma. Leva-me, ó Deus, a este lugar, porque eu preciso beber de Ti, Senhor. A minha alma nesta manhã ela está sedenta de Ti. A Tua alma nesta manhã ela está sedenta para a presença de Deus. Esta manhã o Senhor te diz assim: eu quero dar-te de beber de fontes de água viva que brotarão do teu interior. Existe um rio, diz a palavra do Senhor, que ele flui do trono de Deus. Existe um rio que ele vem, e à medida que ele entra dentro de você, ele começa a limpar o teu interior. Ele começa a tirar tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus, toda a sujeira, toda a imundícia, tudo aquilo que você foi colocando dentro de você e está pesando a tua alma hoje. Esse rio ele vem para limpar. E esse rio ele também vem com cura, porque a palavra do Senhor diz a respeito disso. Esse rio ele vem para curar. Vem para curar feridas, ele vem para curar a alma. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar por Ti nesta manhã, Pai. Nós queremos adorar o Teu nome. Você pode cantar com a gente? Você pode fechar os teus olhos. Ah, mas eu não sei a letra, então só fecha os teus olhos e deixa o Senhor falar contigo através da canção. Se você sabe a canção, fecha os teus olhos e começa a cantar, declarando Aleluia. A canção sobre a tua vida. Deixa o Senhor fazer algo diferente no teu coração nesta manhã.